Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Viver Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu particularmente sou fã, Rosângela Marcondes, influenciadora digital 60+, que veio a brilhantar a nossa Semana do Dia dos Avós, que é agora dia 26 de julho. E nada mais, nada menos, me veio muito a ideia de uma boa avó, e eu lembrei logo dela, né? As minhas avós já não estão mais aqui, e hoje eu vejo a Rosângela como uma avó muito participativa, eu sempre acompanho o trabalho dela. Já foi minha aluna muito querida aqui na USP 60+, está brilhando nos palcos do digital e tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Então, seja muito bem-vinda, Rosângela. Ah, que honra, gratidão profunda por essa oportunidade. Sabe que sou apaixonada por você, por tudo que aprendi com você. Já é um amor antigo nosso, né? Porque comecei em 2015, quando eu ia fazer 60 anos, eu falei, opa, vou para a USP para entender o que é envelhecer. E tive a sorte de ter bons momentos com você. Obrigada por tudo que venho aprendendo com você sempre. E parabéns pela iniciativa do podcast. Faltava um podcast com você e você está aqui abrilhantando e trazendo esse conhecimento que faz a gente acreditar que a gente está no nosso melhor momento da longevidade. Obrigada. Obrigada também, Rosângela. Um excelente momento para a gente estar compartilhando isso. Porque eu me lembro exatamente o dia que você veio aqui para a USP, como você falou, né? Naquele período eu estava ali também muito envolvida com a graduação, com a pós-graduação, com a USP 60+, fizemos várias atividades juntas e realmente me trouxe aí boas lembranças, né? E eu fico muito feliz de ver o seu crescimento. E nós vamos falar justamente hoje sobre essa questão dos avós, mas também da tua vida, do teu viver. Eu acho que você inspira muitas pessoas. O nosso Viver Podcast, ele tem essa ideia de também trazer não só ciência, mas também trazer questões relacionadas à saúde, bem-estar, carreira, negócios, desenvolvimento pessoal, arte, cultura. Então, a gente coloca tudo junto porque a gente acredita que eu tenho muito uma visão sistêmica da vida. Eu não consigo separar tudo, sabe? Assim, a gente tem que ter uma visão interdependente dos fatos. E você é uma pessoa que já viveu bastante e eu acredito que vai viver muito, se Deus quiser. Muito ainda tem a ensinar. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o teu viver, né? Sobre o que é viver para você. Começando a pergunta por isso aí. Na verdade, é uma pergunta reflexiva, né? Fala um pouquinho sobre o viver da Rosângela. Eu tenho para mim, viver é uma gostosura, uma fofurice. Nossa, Rosângela, eu sou tida como muito otimista, mas eu acredito, sim, que viver é um privilégio, é uma honra estar no meio de 8 bilhões de pessoas, exercendo coisas que a gente gosta de fazer, convivendo com pessoas que a gente quer bem, a gente escolhendo nesse mundo com tantas possibilidades e a gente escolhendo os caminhos que a gente quer seguir, inspirando pessoas, sim, porque eu acredito que todo e qualquer ser humano tem muito que contribuir. Então, seja nas redes sociais, numa sala de aula, numa palestra, onde quer que a gente esteja, a nossa vida respinga nas pessoas, a nossa presença, ninguém sai igual, né? Acabei de conhecer aqui a nossa amiga Larissa, né? E assim, e conheço você e sou tão grata por essas possibilidades e só vivendo intensamente, curiosamente, acredito que a gente deva estar sempre curiosa para saber o que está acontecendo, onde, o que, porquê, quem está passando por nós, que pessoas são essas, porque tem uma inteligência maior que proporciona isso para nós e por isso a vida precisa ser muito respeitada, né? Meu pai tinha uma palavra incrível que ele falava, respeito é tudo. Então eu respeito a vida que me é concedida, a ciência que evolui, a tecnologia que nos dá essa vida longa. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente celebra. E eu brinco que celebrar a vida é preciso todas as manhãs. Eu tenho até rituais de celebração por estar viva, porque eu acho que esse é o caminho. Muito bom, Rosângela. Eu acho que você traz muito isso também nas suas redes sociais, né? Você começou com o It Avó, né? Foi isso? Eu comecei com Domingo Açucarado. Domingo Açucarado, isso mesmo. Foi quando eu te conheci, você estava justamente com o Domingo Açucarado. Depois foi para o It Avó.
né? Então fala um pouquinho dessa tua trajetória, para depois a gente falar sobre a avosidade. Vamos falar um pouquinho sobre a Rosângela antes mesmo de ser avó, né? Como foi? Você veio aqui para a USP. Na época você já estava, eu acho, com esse canal, né? Como é que era? Como é que Tem foi? Fala tudo um a ver pouquinho. com avosidade, tem tudo a ver com ser avó, porque nasceu a minha terceira neta, eu fui visitá-la no Equador, num lugar, latitude 000, eu brinco que eu dei uma virada na minha vida, e eu estava muito envolvida com esse momento da terceira neta, a casa cheirando neto, chorinho, aquele momento bonito. E eu estava lendo um livro e a minha filha falou: mamãe, você está com 58 anos, você já fez tudo que achou que tinha que fazer. Eu tinha dado uma parada em tudo no meu profissional e ela falou: e agora? Vai fazer o que com o resto da vida? E eu lendo um livro que chamava Domingo alguma coisa e vivendo aquele momento de avosidade e tal, eu falei: ah, ela falou: o que você vai fazer? Cria um blog. Eu falei: um blog? Não sei o que é isso, nem sei como faz. Ela falou: eu te ajudo. E você gosta de estudar, você gosta de pesquisar coisas e eu acho que vai dar certo. Pensa num nome, com quem você vai falar, do que você vai falar. Em 2 dias voltamos a conversar. Porque não dá para ter uma decisão dessa, criar um blog do nada. Uhum. E aí eu falei: vai chamar Domingo Açucarado. Como assim, mamãe? Eu falei: domingo é dia de criar memórias, é dia que você passa com seu neto, quando você tem a sorte de passar com eles, porque hoje são tantas realidades, filhos moram longe, nem tem tanto neto para passar com ele, mas naquele momento sim. E açucarado porque dizem que neto é filho com açúcar. E eu lembrava de tudo isso, e eu, como uma boa neta, com referências lindas de avós, achei que Domingo Açucarado seria um bom momento, um bom nome para Uhum. aquela página. Criamos o blog em novembro de 2013, então eu comecei em 2013. Mas o It Avó só veio quando eu vim para a USP, quando eu vi os movimentos para a longevidade crescendo em São Paulo, e eu imaginava assim: nossa, se eu estou aqui, mais pessoas precisam vir. E eu preciso contar onde eu estou, com quem estou, o que estão oferecendo para nós no mercado, e aí eu criei o It Avó. Mas se a pergunta era, eu me perco. A pergunta era justamente essa, como foi que você chegou, né, a esse momento que você está nas redes sociais, né, porque você é bem ativa. Eu sempre acompanho, né, a tua trajetória, assim, a gente sempre vê o teu crescimento, você está sempre muito envolvida com os cursos digitais, você segue muitos influenciadores digitais, que eu também sigo. Então, assim, eu vejo que você realmente se compromete, está envolvida em cursos, né, sempre campanhas. Fala um pouquinho também sobre isso. Eu acredito que o velho, é assim que eu gosto de ser vista, como velha. Eu brinco até que somos uma marca e temos até uma digital para provar que somos únicos, exclusivos e incríveis. Então, nós temos um compromisso com a nossa marca pessoal, né? E eu digo que, enquanto marca, elas celebram muito 100 anos, 80 anos. E por que nós, velhos, não vamos celebrar as nossas idades, né? Temos Uhum. 80, 90, que privilégio. Então, eu acredito que estar presente nas redes sociais, ser uma pessoa curiosa, que queira melhorar minha página, que queira entender esse processo da tecnologia, é divertido. Para mim não é uma coisa que eu faço em troca de. É um lugar onde eu me sinto confortável, porque eu me vejo como essa marca, como Rosângela e Tia Avó. Já me chamam de Tia Avó, eu gosto muito. E eu gosto muito de saber que eu posso contribuir, porque eu não quero sair do mundo sem ter eu melhorado um pouquinho e deixado algumas marquinhas, porque essa, inclusive, eu acho que é a missão de uma avó, né? Você Uhum. fala das suas com tanta beleza e eu falo das minhas, e eu gostaria que meus netos também falassem um pouquinho da vovó, que se desafiou, porque é um grande desafio, não é um lugar tão confortável assim, mas é um lugar que a gente pode contribuir com a nossa experiência, com o nosso gosto de viver, com nossa roupa, com nossa make, qualquer que seja a nossa proposta, ela é muito bem-vinda, porque nós queremos ganhar essa visibilidade, porque estatisticamente já somos um número grandiosíssimo, um capital humano inestimável, com muito para contribuir para a sociedade. Então, se for pelas redes sociais, que seja, mas assim que a gente
tenha essa presença nas Uhum. redes, onde a gente possa inspirar outras pessoas a virem também, a Uhum. fazerem, a estarem presente, engrandecerem os movimentos, aproveitarem as oportunidades que as universidades oferecem. Quanta coisa boa acontece, pouco chega para nós. Então Uhum. eu fico na minha missão de querer falar assim, eu estou aqui, vem também e tal. Então é essa a minha proposta. Uhum. O IT é de quê, Rosângela? Ai, meu IT? Deus, é IT. sempre um problema. Se eu estou numa live internacional ou um congresso, qualquer coisa, e alguém quer falar comigo, eles me chamam de Itiavo. Hum. Eu via muito uma mãe conversando sobre o que é uma It-mãe. E aí eu falei, uau, cabe para Itiavó. Essa avó com uma agenda lotada, essa nova avó, que tem Uhum. que pegar mochila e ir para o filho que está na Groenlândia, que tá, hoje eles vão para lugares assim impensáveis, né? Uhum. Então, assim, essa tia-avó que tem uma agenda lotada, que o filho tem que perguntar: pode ficar com a minha filha? Pode ficar com as crianças? Porque a gente também está atuante, vibrante, celebrando a vida, participando de N coisas. Então, eu acredito que tia-avó seja essa avó moderna. Não Entendi. sei muito bem como eu queria fazer isso, mas eu acreditei que foi uma inspiração para mim. Uhum. Alguém que eu vi falando, né? Falei, bom, dá para ser tia-avó também, né? Uma avó, Sim, a sim, nova velha, a nova avó, a nova, sim, sim. tantas gerações juntas e misturadas, né? Você falou que segue pessoas como eu. Eu sigo, você segue. Então tem todo esse mar, essa possibilidade gigante. Basta que a gente seja interessada, curiosa, porque o aprendizado acontece de várias formas, inclusive através das redes sociais, por que não? Sim, sim, sim. E assim, eu fico pensando, né, o que que é ser avó para você? Porque, eu fico imaginando as suas avós, elas tinham estilos de ser avó diferentes. Certamente, eu não sei, né, como é que é. Você pode até falar um pouquinho das suas avós e falar do que é ser avó para você. Mudou muito o estilo de ser avó na época em que você era simplesmente uma neta, né? E para o que você vê hoje, fala um pouquinho aí dessas mudanças, de como você se vê, né? O que que é ser avó para você? As minhas avós eram encantadoras, morreram muito cedo, como muitas avós. Nós éramos da fazenda, vivíamos na fazenda, em comunidade. Eu sempre digo, eu sei de pronto o que é economia criativa, colaborativa, porque vivíamos nesse universo, né? Uma fazenda com vários filhos juntos. E eu tinha avó que era empreendedora. Hoje eu entendo que elas eram empreendedoras, criativas, fazedoras, mulheres ocupadíssimas. Eu tinha uma avó de 18 filhos e ainda achava tempo para fazer quitanda, para fazer crochê, para ter uma... Na horta dela tinha um arrozal e ela levava a gente para ver o arroz dela florescendo e tudo. E tinha uma outra avó que tinha 7 filhos e ela era também empreendedora e ela fazia coisas para as crianças, a minha mãe, as minhas tias, levarem para a cidade para vender para pessoas da cidade. Era crochê, era ovos, era verdura. Então, que mulheres incríveis que sabiam fazer a vida ficar melhor, mais fácil. Então, essa veia empreendedora, essa mulher bem arrumada, bonita, que ia para a missa com aquela blusinha linda, que depois, quando eu fiquei grávida, eu queria a blusinha dela para mim, que ela já não vivia mais, mas eu queria aquela blusinha da avó, porque... Então, a avó mudou muito, eu mudei muito. Eu acho que tem uma carga de amor, de curiosidade, de empreendedorismo, de enxergar a vida com belezas, né? Não é ficar em casa esperando as coisas acontecerem, ou esperar dos filhos. Eram mulheres independentes, bonitas. Então, eu acredito que eu carrego muito dessas mulheres grandiosas, né, que tiveram tão pouco tempo de vida, mas que deixaram marcas profundas. E quando eu converso, a última prova assim bonitinha que eu tive de ser uma avó interessante foi que a minha neta, que fala, hoje as crianças falam 3 idiomas, é uma confusão, né? E ela falou assim: quando eu ser vó, eu vou ser igual a você. Isso foi para mim um bálsamo, né? Uma criança de 10 anos olha e fala: poxa, o que eu tenho que... Eu só dou amor, nós somos ritualistas, nós gostamos de enfeitar a casa quando eles vêm. Eu só vejo eles, 2 netos moram fora, eu só vejo eles 2 vezes por ano, mas é intenso, né? A casa se modifica, eu mudo a casa para eles, eles também me recebem da mesma forma. Eu acredito que é uma de geração em geração, a gente vai carregando
essas marcas e elas vão impregnou em mim, nas minhas filhas, nos meus netos. Eu acho que a gente leva isso. É um legado, tal legado, talvez seja esse, da gente ir carregando essas marcas bonitas de vó, qualquer que seja, com esse potencial todo, né? Porque era uma vó da fazenda, mas Sim, quanto criativa, né? Quanto sim. criativas. Então eu acho que elas me deixaram muito, eu tenho muito delas. E muito resilientes também, né? Porque na época eu acredito que também tinha muitas batalhas, né? As coisas eram mais difíceis. Hoje a gente tem a coisa mais fácil, a tecnologia é mais fácil, né? Temos uma série de vantagens que na época das nossas avós, bisavós, trisavós não existia, né? E ainda assim eram mulheres resilientes, né? Você falando das suas avós, eu fiquei pensando nas minhas, né? Gente, eu sou muito apaixonada pelas minhas avós até hoje. As minhas avós, elas exerceram assim uma forte influência na minha jornada, na minha vida, nas minhas escolhas, as minhas escolhas laborais, as minhas escolhas amorosas, sabe? Como isso faz diferença, né? Você sabe que as minhas avós, elas tinham estilos de vida bem diferentes, Rosângela. A minha avó materna, ela era uma mulher bem tradicional, bem conservadora, muito religiosa. Acho que parte dos meus valores, da minha moral, sabe, das regras, tipo, olha, você tem que fazer isso, vem dela, sabe, assim, porque eu convivi com ela até os meus 12 anos, morei com ela até os meus 12 anos, depois que a minha mãe casou de novo, né? Vocês sabem que, para quem não sabe, né, meu pai morreu, minha mãe estava grávida, então o apoio dos meus avós foi muito importante na minha vida, né? Então, assim, essa minha avó materna, que eu tenho muito carinho por ela, ela tinha essa coisa mais tradicional, de uma avó mais tradicional. Ela não era muito afetuosa. Aliás, ela não expressava muito afeto em termos de abraço e beijo, mas ela expressava através do cuidado. Porque não existe só essa forma de você expressar afeto. As pessoas pensam que é só beijo e abraço. Às vezes você dá beijo e abraço e deixa a criança ali, a Deus dará. Ela não era muito de beijar e de abraçar, mas ela era extremamente cuidadora. Ela sabia, ela que ficava, minha mãe ia para o trabalho, quando eu chegava da escola, ela que dizia, já almoçou? Já foi tomar banho? Primeira, vai tomar. Já tinha rotina, né? Tinha que chegar em casa, tomar banho, almoçar, descansar um pouquinho e depois estudar. E aí a minha mãe achava tão engraçado que a minha mãe dizia assim: minha filha, você só tem que estudar. Aí, quando a minha mãe saía, fechava a porta, ela dizia assim: olha, sua mãe falou que isso era para você estudar, mas eu vou não só dizer para você estudar, mas você também vai arrumar a casa, vai me ajudar a organizar a casa, porque um dia você vai ser dona de casa. Mesmo que você more sozinha ou que você se case, mas você vai ter que gerir a sua casa. Então, eu vou te ensinar. E eu, com 6 anos, ela me colocava num banquinho para lavar a louça. E era muita louça, porque a gente morava, era uma casa imensa. Aliás, a casa era pequena, bem pequena. Só que era um terreno onde estava espalhado. Por exemplo, um quarto ali, outro acolá, outro acolá. Então, era imensa pelas pessoas, porque ela tinha 12 filhos. E desses filhos, tinha eu como neta e tinha uma filha dela que já tinha falecido, que deixou mais 4 netos, e mais uma filha que tinha se separado, que tinha trazido mais 2 netos. Então, imagina todo mundo junto. Na hora do almoço, era fila. E ela já colocava os pratos. Esse aqui é do João, esse aqui é do Vindo, esse aqui é do Fih, esse aqui é do Paulo, sabia desse aqui é da Deusivânia, ela sabia o nome de todos e de todas. Porque ela já fazia. E ela sabia o que cada um gostava. Olha que interessante, né? Essa forma de amar, De essa amar. forma de amar que a gente. Elas não tinham muito tempo Não para ficar tinha. de chamego Tinha. e era neto demais. Era neto demais. Vai que beijava um e beijava outro, né? Elas eram muito inteligentes, muito sábias, porque a forma de amar era fazer aquela quitanda que a Rosângela gostava, que o César gostava. E elas sabiam realmente, porque elas estavam plenas. Sim. E isso a gente hoje tem dificuldade, né? Porque às vezes eu estou com meus netos e a gente tem dificuldade para. Eles mudam de assunto, né? Eles já não gostam só disso ou daquilo. E como eu faço para criar momentos com eles e tudo? Então a gente tem que ser meio equilibrista nessa história de vó, Sim. porque os apelos tecnológicos e tudo são muitos. Eles já estão cansados de tanta normas e procedimentos, porque eles têm agendas muito pesadas. Isso. E quando eles vêm para a casa da avó, eles querem se largar no sofá ou brincar no tapete, fazer qualquer
qualquer coisa que não tenha a hora marcada, como porque são crianças com muitas agendas. Os pais acham que ocupando os filhos, eles se aprendem mais sobre disciplina, tá tudo certo. A forma que fomos que fomos educados, estamos aqui, mulheres, né, que estão fazendo uma história e tudo. Eu acho que sempre o amor sendo o lugar mais seguro e Uhum. aquela forma quando você conta das tias que voltavam para casa e tal, esse lugar para voltar, Sim, esse sim, colo eterno que todos tínhamos, que todos temos, que nós damos essa opção para os nossos filhos hoje também. sim. Se quiser voltar, é aqui, né? É o Porto Seguro. É o lugar seguro, então as coisas não mudaram. O que precisa é manter esse respeito pela individualidade de cada um, porque somos tão diversos, tão bonitos, né? E isso que faz a família ficar tão interessante, quando cada um tem sua individualidade, a gente pode contar sobre cada um, né? Como eram, o que Uhum. faziam, do que gostavam. Então acho que esse respeito, esse amor, essa presença forte junto de cada um, onde a gente se sentia amado, acolhido. Então acho que vó não muda. A gente muda a roupa, muda a maquiagem, muda o cabelo, mas se a gente tem essa referência de vó, ou se a gente deseja estar vó nos momentos que o mundo solicita de nós esse momento, né? Porque a gente pode Uhum. estar vó plena naquele momento, porque não dá Uhum. para ser essa mulher maravilhosa, porque também temos um mundo caótico onde a gente tem que se organizar o tempo todo para atender a tantas necessidades e urgências e tudo que a vida Uhum. acontece. Mas de qualquer forma, se tiver forte esses sentimentos em nós, a gente vai ser essa avó que será lembrada como aquela estrelinha, né, que faz falta, né? Será que a gente vai fazer Sim. falta? Será que alguém sente saudade de nós ou que será que deixamos alguma marquinha? Uhum. Então, a gente não faz em troca de, mas se a gente vai vivendo com tanta intensidade esse lugar de vó, que eu acredito que a gente pode sim, pedacinhos de vó espalhados por esse mundo, vai transformar, vai deixar um mundo mais bonito. E, claro, eu sinto também a dor das minhas amigas ou o conforto, não sei, quando elas falam, eu só sou avó de pet, que a gente não pode negar isso hoje. Não nascem Sim. crianças, Sim. nascem poucas crianças. Mas eu sempre brinco, adota a sobrinha, adota a filha da empregada, Uhum. pratica a avosidade nos lugares que você vai, com as crianças que você encontra, porque porque talvez fique um vazio em nós, né? Porque Sim. é uma sociedade onde vinha cultuando tanto isso, né? Você casou, vai ter filhos, você agora você não vai, sua filha vai casar, aquelas normas que a gente vivia para nossa Uhum. faixa etária, que não é a mesma para nossa filha, para os nossos netos, são outras realidades, outros tipos de famílias, Uhum. mas que toda mulher na sua longevidade pudesse praticar um pouco de avosidade nos lugares por onde passa, porque é um lugar gostoso de viver. Eu acredito que praticar a avosidade é mais do que ser avó, né? A gente pode ter essa velha oferecendo, olhando com carinho uma criança, oferecendo alguma coisa que ela possa dar para essas gerações, para terem essa referência do mais velho nessa prática. Porque eu Uhum. acredito que a avosidade seja um momento que a gente pode viver, né, sem ser. Sim. Sim. E você sabe que, você falando isso, eu me recordei, eu estive em Brasília esses dias e reencontrei, porque fazia tempo que eu não ia a Brasília. Eu morei em Brasília há 4 anos, mas fazia 17 anos que eu não ia a Brasília. Muito tempo, porque é tanta coisa, né? A gente vai. E aí eu encontrei com uma amiga bem. Há muitos anos também que eu não via, ela estava com uma menininha. E essa menininha era bem serelepe, assim, bem comunicativa. E fez amizade com um casal de idosos que tinha do lado da nossa mesa. E eles começaram a conversar com a gente, ambos professores da universidade. E a gente começou a trocar ali, a ter uma conversa bem legal, e eles falaram assim: "Ai, eu tô muito triste". Falei: "Por quê?". "Porque eu queria ter uma menininha dessa para brincar". Hoje meus filhos, eles tinham 4 filhos. Os meus filhos todos moram longe, uma mora em Paris, outro mora não sei aonde. Começou a falar. Nenhum quer ter filho, apenas uma que casou agora quer ter filho.
Então, os outros já disseram que não querem ter filhos, têm pets. Eu sou avó pet, eles falando, né? Gosto dos bichinhos, mas não é a mesma coisa. Eles falando, eu queria mesmo ter uma criança e tô torcendo para essa minha neta, essa minha filha de Paris, essa que mora em Paris, essa minha filha de Paris resolver realmente ser mãe para eu poder exercer aí essa avosidade. E aí tem muito a ver com o que você está falando também, né? E você falou alguma coisa que também me chamou muita atenção, que é o amortecimento do estresse. Durante muitos anos eu estudei, na verdade, minha primeira pesquisa científica como aluna de iniciação científica na década de 90, foi estudar o papel dos avós na família e na sociedade. Foi por aí que eu entrei na gerontologia, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de gerontologia, muito menos de psicogerontologia. E foi através de uma professora, a professora Cristina Dias, que tinha feito doutorado em Brasília e tinha voltado para a Federal da Paraíba para poder aí dar continuidade ao trabalho. E ela disse, vamos fazer... Eu me candidatei como voluntária e fui para fazer a pesquisa dela. Junto com ela, né? A gente criou ali juntos essa revisão sistemática sobre avós. E uma das coisas que me chamava a atenção é justamente o avô e a avó, muitas vezes, eles servem como amortecedores do estresse. Por exemplo, uma filha que está com problema porque se separou do marido, vai para o colo da mãe, que é ele leva os filhos, que são os avós, né, daquela criança. Muitas vezes, uso de drogas, né? A gente vê que, às vezes, tem muitos avós. Eu me recordo agora de uma avó que eu conheci nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Ela disse que ela era avó e que a filha dela usava drogas, mas que ela amava muito aquela menina e que ela adotou aquela menina como filha. Só que a grande preocupação dela, Rosângela, é porque ela já estava ali com 80 anos e a menina tinha 10. Você agora respirou fundo, né? Essa dor é profunda de mães ou avós que têm netos com usuários de drogas. Usuários de drogas ou com deficiências. Sim. Então, é tudo muito doído. A vida ficou muito larga, né? Alargou nossa vida e trouxe muita coisa para a gente pensar. Essa mulher com 80 anos vendo uma realidade de uma filha que não podia cuidar dessa neta, quem vai cuidar? E a gente ainda brinca também, enquanto nós também, eu tenho uma mãe de 90 que teve AVC há 13 anos, avó dos meus netos, das minhas filhas e tal, queridíssima e tal, e a gente fala, tá, quem vai cuidar de nós? Isso. Né? Sempre tem essa dor, Isso. quem vai cuidar daquele filho, quem vai cuidar dessa neta? Sim. Esse cuidar, ele é muito profundo, então a gente tem falado muito sobre isso. Sim. Quem cuida de quem cuida, né? Ou assim, essa mãe que já vivia essa dor essa avó que já vivia essa dor tão profunda e tal. Então, são tantos modelos de avós, tantos modelos de família, né? Sim. Novos modelos de casamentos, né? Duas meninas que vão buscar filhos no exterior e as avós falam, eu vou ter um neto que vai vindo, minhas meninas foram buscar um neto no exterior, e você fica vendo todas essas realidades e fica vendo as avós assistindo, vivendo tudo isso, e a gente fala, uau, a vida é essa, é o que temos, como vamos assimilar todas essas realidades. Você olha para os seus netos, você fala, tá, eu tenho Catarina, Júlia e Lucas, mas quem são eles? Porque hoje a gente não sabe quem está conosco. Né? Antes era tudo muito, muito simples. Hoje a gente olha tudo e fala, e aí, quem são essas crianças que estão comigo? Como vamos lidar com todas as coisas que estão por vir? Será que eu vou assistir tudo isso? Será que eu vou ver eles crescendo, eles decidindo, fazendo escolhas, se casando ou não, com quem, de que forma, não sei o quê. Mas isso é viver. Isso é viver. Quando eu me recordo da angústia dela, ela falava assim, olha, eu tô com 80, ela tá com 10. Será que eu vou conseguir chegar aos meus 90 para vê-la com 20? E ela se preocupava porque a família dela inteira, ela era de uma família pequena, e a família dela inteira já havia falecido, só tinha ela e uma irmã que morava em outro estado dos Estados Unidos, a gente estava lá na Flórida, a irmã dela morava bem distante dela, falou, mas a minha irmã também é idosa, e quem é que vai cuidar dessa criança? Sabe assim? Então, você vê realmente essas questões, né, que, de alguma maneira, Rosângela, também estão ligadas à finitude. Né? Como é que você vê a finitude? Fala um pouquinho para a gente. É um assunto dolorido e ao mesmo porque dolorido para quem gosta de viver, como você. Né? Assim, a gente gosta de viver. Eu também amo viver. Eu participei de um festival de finitude e
quando eu voltei, a minha neta estava na minha casa, eu falei assim, vovó, quer que você desenhe o meu velório? Era festival de quê? De cinema? De Não, era quê? um festival de conversa mesmo. Ai, que É legal, um assim. termo, já é bem, faz bastante tempo. Ah, É um grupo sim, que fala muito de finitude. Não era cuidados paliativos, não, era de finitude mesmo. finitude. E aí eu participei desse congresso, foi muito interessante. Eu quase levei ovo na cabeça quando eu estava falando. Uma mulher do público veio me encontrar no banheiro e falou assim: a senhora falou que os pais não morrem como se eles fossem um peso. Porque eu falei, hoje a gente está vivendo muito. Eu já estou com quase tanto, a minha mãe, hoje em dia é difícil pai e mãe morrer, porque com Uhum. toda a tecnologia, e a mulher se sentiu muito ofendida. Como assim eu falar dessa forma? Sim. Mas falei aquele dia, mas então eu cheguei em casa e falei, Catarina, eu quero que você desenhe o meu velório, eu acho o velório um lugar muito chato. Aí ela falou, sério, vovó? Ela falou, eu desenho. Aí ela desenhou, ela falou, agora só falta uma coisa, você assinar. Porque quando eu for mostrar para minha mãe e para minha tia, eu tenho 2 filhas, elas vão estranhar que eu Uhum. desenhei isso para você. Ela tinha 11 anos. E foi tão bonito esse momento eu conversando com ela o que eu queria, o que eu não queria, quanto tempo eu gostaria, a música que teria no meu velório. E ela aceitando aquilo com uma tranquilidade, porque ela teve um passarinho que chamava Índio, o índio morreu, ela perdeu coisas, perdeu outros avós. A criança entende. Sim. Se a gente começasse a falar de finitude, de morte, dessa coisa inevitável, seria muito mais simples. Eu converso com minha mãe e ela fala assim, cadê o vestido que eu vou ser enterrada? Aí eu falei, mudou de ideia, mamãe? Aí ela falou assim, não, eu quero aquele mesmo, eu só quero ver ele. Tá querendo morrer, mamãe? Aí ela falou assim, acho que ainda não. E aí o meu marido brinca que ela vai bater 100 anos, né? Ela acabou de fazer 90, porque tem gosto de viver, Sim. entende que qualquer hora pode morrer, Sim. que a vida é esse processo, né? Que é Sim. a única certeza da vida é morrer. Então, eu fui convidada para falar numa escola, numa educação de longevidade, e eu falei, posso falar de finitude? Porque eu me sinto confortável de falar de finitude. E meu marido ia passar num procedimento e ele passou senha, passou tudo para as filhas, porque falou que eu sou distraída, e passou senha, passou o valor disso, quanto custa a casa, quanto custa o carro, um carro, 2, e eu fiquei olhando tudo. Aí estava tudo organizado, ele ia fazer um procedimento e podia, né? Podia acontecer alguma coisa. Sim. Aí na hora antes de sair para o procedimento, eu falei, Tom, tá tudo certo. Você só esqueceu de uma coisa que está mexendo muito comigo. Se você morre nesse procedimento, eu coloco você onde? Vou levar você para o túmulo dos meus pais, que é no interior. Ele falou, uau, não pensamos nisso, né, Rô? Precisamos começar a pensar. Então, a gente está envelhecendo e as conversas são necessárias, toda Sim. e qualquer. Sim. A vida financeira, já começa, filho quer aquela coisa, sempre falou que queria aquela coisa da sua casa, dê para ele, vai aliviando, é amoroso, é gentil quando você começa a organizar a vida para os que ficam. Porque Sim. quantos perrengues vimos nossos familiares passarem por não ter conversas mais difíceis, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está vivendo todas essas realidades, inclusive para aprender a lidar com todas as coisas que acontecem. Eu acho que isso também exige muito, Rosângela, maturidade e espiritualidade, assim, o desenvolvimento de uma inteligência espiritual. Eu não falo nem em religiosidade, eu falo de inteligência espiritual. Porque quando você pensa em finitude, você precisa também acreditar que basta você estar vivo para você morrer. E é interessante, né? Eu que trabalho com envelhecimento, eu que trabalho com longevidade de uma maneira geral, com a psicologia, com a psicogerontologia, eu percebo que nas próprias redes sociais, quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas fogem. Tipo, eu não quero mais ouvir sobre isso, porque ainda é um tabu. Aqui na USP nós temos uma grande professora, a professora Maria Júlia Kovacs, uma querida do Instituto de Psicologia, que ela tem a disciplina de Psicologia da Morte, Psicologia do Luto, um laboratório em que ela estuda, acho que ela é uma das grandes pesquisadoras aqui no nosso país, eu a vejo assim, que trabalha com essa questão da finitude.
E eu percebo que muitas pessoas, quando pensam no envelhecimento, pensam logo na morte, o que não é verdade, necessariamente, porque a morte ela ronda a nossa vida em qualquer etapa da vida. E eu aprendi isso muito cedo, né? Porque veja que meu pai morreu com 25 anos. Eu estava ali no ventre Na verdade, quando ele desenvolveu o câncer, na verdade, eu já fui concebida, eu acredito que foi tudo muito rápido. Ele já estava com câncer quando eles me conceberam, né? Eu já fui criada ali, já nasci no meio dessa perda, né? Entre aspas, e aprendi logo muito cedo a lidar com a morte, porque eu via minha mãe chorando ali, porque eu ainda era pequena, mas eu via o sofrimento dela, né? Eu via que meu pai tinha morrido com 25 anos, eu via a minha avó, ela viveu esse luto durante muitos anos, e eu era a recordação dele. Sim. Então, toda vez que ela olhava para mim, é tanto que quando meu pai morreu, ela pediu para minha mãe. Ela falou: olha, eu sei que você vai buscar o colo da sua mãe, só que eu estou tão dolorida com a morte do meu filho que eu quero essa menina, ou esse bebê, que não sabia se era menino ou menina na época, perto de mim. Então, quando você tiver o bebê, você vai vir morar comigo. E assim foi. Minha mãe atendeu ao pedido da sogra, na época, né? E foi morar. E a minha avó era tudo. Eu era a primeira neta, a única filha dele, do Deus Ivan, né? Por isso Deus Ivânia. Você me lembra muito a minha avó paterna. Porque a minha avó paterna ela era divertida, ela era alegre, ela gostava de. Desculpa, agora eu me emocionei. Mas isso é assim, né? A gente não pode controlar as nossas emoções, chorar também. E eu sou muito autêntica com as minhas emoções. Então, a minha avó, ela morreu com 98 anos. E ela era tudo isso, assim. Ela era alegre, ela era empreendedora. Ela trabalhou até os 92 anos. E eu dizia assim: vó, mas e o meu pai? Ela contava as histórias do meu pai. Ela era a única pessoa que falava do meu pai, que sentia liberdade. Era a única pessoa que eu tinha liberdade de perguntar mais para o meu pai. Primeiro porque era mãe dele. Então, eu só tinha fotos dele e fotos do casamento. Então, assim, ela que contava tudo para mim. Olha, seu pai era assim, assado, você parece com ele nesse ponto. Por exemplo, meu pai era muito divertido, meu pai era muito comunicativo. E já é diferente da minha mãe. Minha mãe não é muito comunicativa, mas ele era. Então, eu já herdei essa comunicação dele, entendeu? Dela. De onde chegava, onde ela ia, ela parava e conversava com todo mundo. E ela assim, sempre dizia: vó, sobre a finitude, porque eu conversava com ela. Eu vejo a Catarina, tipo, eu era a Catarina e você era a vovó França, né? A bisa França para as minhas filhas e a minha voquinha. Chamava ela de voquinha. E ela dizia muito isso para mim, né? Ela falou: minha filha, o melhor tempo de se viver é o hoje, é o aqui e agora. Porque eu dizia: qual foi o momento mais feliz da sua vida? O meu momento mais feliz é agora, minha filha. Eu já passei por muitas situações difíceis na minha vida. Ela começava a contar que tinha perdido, né, que tinha passado fome, a seca de 32, no sertão da Paraíba. Imagina ali o sofrimento dela. Mas ela dizia: o melhor momento é o hoje, é viver o aqui e agora. Né? Então, o viver aqui e agora. Então, ela não pensava na finitude. Ela na época que estava no hospital, ela já falava, ela dizia: olha, eu quero sair daqui. Ela tinha propósito de vida, Rosângela. Isso é importante. Propósito de vida. Ela tinha planos para viver até depois dos 100. Eu faço projetos com os meus netos. Eu tenho um neto de 14, uma de 15 e uma de 11. Eu faço projeto com cada um deles. Júlia, por conta de N coisas, tem um compromisso comigo de ir para Lourdes, na França. Então, nós temos um compromisso. Com 14 anos, Júlia e vovó, e quem sabe a família, vai para lá. Lucas, que gosta muito de Nova York, eu não conheço Nova York, ele vai bancar a minha viagem, porque eu vou esperar ele receber seu primeiro salário e tudo, e nós vamos. Que legal. E Catarina, nós temos um projeto de esperar ela completar 18, para ter carteira profissional, para ajudar o vovô a dirigir um motorhome pelos Estados Unidos. O que é isso? É uma conversa que a gente tem de esperança. Uma conversa que a gente tem de... eu acordo todo dia, eu tenho coisas para pensar, eu tenho coisas para viver, é quase que a gente vai se comprometendo
com as crianças, né? A gente vai tendo conversas divertidas com eles. E vira e mexe a gente lembra. Porque viver é aqui e agora. Sim. Ok, a gente vai construindo. Eu penso que é sempre uma parede, um prédio, uma casa que a gente vai construindo. Eu já tenho uma casa daqui 10, 12 anos, né? Que são todas essas memórias. E eu falo, bom, todo dia eu faço um passo para chegar lá. Eu tento ter uma alimentação saudável, exercício, eu sei o que vai me dar longevidade para atender essas necessidades. Então, ter um projeto, velho precisa de projetos. Isso. O meu marido anda preguiçoso. Aí eu falei para ele, eu quero casar com você de novo em 2027, mas é na Toscana. Nossa, você é metida. Por que você não quer ir ali, né, em Santos? Eu falei, Otton, a gente precisa sonhar, pode sonhar bonito e colorido e grande. Então vamos criar projetos mais difíceis, que a gente tenha que ter uma vida financeira organizada, uma saúde organizada, uma esperança renovada todo dia, porque a gente vê coisas lá na frente. Não é que eu vejo o futuro, mas a gente tem planos. E aí todo mundo envolvido dá boas conversas, fazem crítica dos meus sonhos abusados. Mas isso é viver, isso é ter gosto de viver e pensar em futuro. Então, eu acho que a sua avó tinha esse desejo. Eu quero sair do hospital, eu tenho coisa para fazer ainda. Sim, né? sim. Eu tenho coisa para fazer ainda. Queria fazer festa. Ela falava que ainda ia arranjar um namorado. Ela falava, Tudo porque ela ficou isso. viúva muito cedo, né, também. Olha quanta coisa, mas esse, assim, ter um porquê, né? A gente Isso. acorda todo dia e quer saber, assim, onde eu vou ter, né, o nosso encontro. Aí eu tenho um livro para ler. Então, não precisa ser essas mirabolâncias que eu falo com os meus netos, né? Essas bobagens. Mas a gente pode, assim, eu quero fazer seu bolo de 15 anos. Eu tive uma amiga com câncer agressivíssimo e ela foi vivendo porque ela queria ver o neto passar por N coisas. Eu quero ver ele no quarta série, eu quero ver ele... E ela foi vivendo porque se renovava, né? Ela se renovava, porque a mente é muito poderosa no nosso viver, né? Concordo. Ele derrama coisas sobre nós, né? A mente vai alimentando as nossas loucuras. E eu acho também que essa inteligência superior aprecia, né? As pessoas Sim. que planejam, Sim. que gostam, que conversam sobre futuro, sobre ver a vida com possibilidades e não com escassez imensa, né? Eu sempre vejo que dá para fazer, né? Dá para esticar um pouquinho. E eu acho que ele vai provendo a gente, porque vê que a gente é um ser que gosta de ocupar o nosso lugar, né? Que ele deixou a gente viver aqui com tanto... Né? Eu sempre Entusiasmo. penso. Eu acho que é entusiasmo, né? Porque, é assim, Deus em mim mesmo. E eu acho assim também que tem a ver, você trouxe questões que eu acho muito importante, que é a questão dos planos para o futuro, que hoje até nos falta muito para os nossos adolescentes, né? Tanto que tem algumas escolas, né, particulares e públicas, que têm as disciplinas de projeto de vida, porque os adolescentes, muitas vezes, as crianças estão muito perdidas, né? São muitas cobranças, né? Contardo Galigares até dizia assim que o adolescente ele quer se sentir desejável e invejável, né? Ele quer se sentir desejável, ou seja, as pessoas têm que desejar estar com eles, e eles têm que se sentirem invejáveis, ou seja, as pessoas têm que invejar a vida deles. E aí, com as redes sociais, isso às vezes acaba dificultando um pouco também, porque eles começam a ver o lado bom das coisas, porque ninguém posta coisa ruim, né? E aí, se a gente não tiver ali para dar uma orientação, às vezes eles ficam meio sem sentido para viver, isso é um fato, sem projeto de vida. E você nos traz, e aí você nos traz uma ideia que é a importância da intergeracionalidade, da solidariedade intergeracional. Né? Ou seja, de você já mostrar para os seus netos o que é viver, que foi muito que as minhas avós fizeram. Porque quando eu estava muito triste, eu ia para o colo da minha avó e ela dizia, minha filha, eu passei por algo parecido, vou te contar como foi que eu resolvi. Né? Ou então, mas eu acho que isso é uma fase. Né? Ela sempre tinha uma palavra amiga, como você tem para os seus netos. E isso reforça o nosso papel, pessoal, e aí quem está nos assistindo agora, eu queria que vocês refletissem sobre isso também, de quebrar esses mitos e estereótipos em torno do envelhecimento e da velhice. Né? Porque tem muitas crenças idadistas, né? O idadismo que é como a maneira como nós sentimos, a maneira como nós pensamos e a maneira como nós agimos com relação
a idade, independente de ser uma criança, adolescente, adulto e idoso, mas a gente sabe que o idadismo ele é mais forte na velhice, então, infelizmente, ainda tem muito essa ideia de que o idoso não tem nada a ensinar, de que o idoso não tem mais o que aprender, de que o idoso não tem mais capacidade para evoluir, e isso a gente está vendo na teoria e na prática que não é verdade. A gente vê aqui com o caso da Rosângela o quanto é importante a Rosângela ter esse otimismo, esses projetos de vida e poder transmitir isso para os seus netos e, consequentemente, não só, acredito que até as coleguinhas, os coleguinhas dos seus netos também devem ser sua fã, porque as minhas amigas eram fãs da minha avó, né? Eram fãs. Como é que é isso? Assim, você tem feito até campanha também, né? Contra o idadismo. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não falo muito sobre idadismo, porque eu acho que a nossa presença nos lugares fala mais. Ótimo. Por isso, né, É através da ação. a nossa Ação. presença, a nossa fala, a gente está eu ando muito de transporte público, eu não dirijo, então eu sempre me vejo, né, com essa responsabilidade de mostrar que velhos somos, o que fazemos, do que gostamos. Então, essa é a maior prova de que as pessoas olham para nós com outro olhar, mas a gente precisa estar nos lugares. Por isso eu tenho esse desejo de divulgar lugares que estão fazendo coisas para os velhos, para que o mais jovem se inspire em nós, veja essa possibilidade de vida longa, ativa, gostosa de viver, né, nas viagens e tudo. Então a gente costuma viajar o grupo, a família inteira juntas, a gente gosta de ter esses momentos em campo neutro, a família toda junta e misturada, e aí a gente vê, sim, os amiguinhos lembrando da gente, falando com os nossos netos, a sua avó é isso, aquilo, aquilo outro. Existe uma responsabilidade da gente enquanto velho de ter essa presença e ser esse ponto de esperança para a criança, que tem muitas dúvidas, muitas dores, que você falou, para as nossas filhas, que passam perrengues dolorosos no trabalho, com os relacionamentos, nada é perfeito, nada é tão assim arrumadinho, né? Existem N coisas que a gente tem que sobreviver a tudo isso, mas a gente sempre diz, passei por isso, e você vai passar. Uhum. Quando vem com muita dor, com muito choro e tudo, chora. Agora, quer uma massagem no pé? Quer que a mamãe abraça? Quer um chá quente? Porque ninguém quer um conselho, quer um conforto, né? Um chá quentinho, uma massagem nos pés. Eu falo para os netos também, quando eles estão doídos, né? Tiveram aquelas brigas entre eles, a vovó hoje vai ter sessão de massagem. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa de passar isso e mostrar, né? Fala-se muito em menopausa e não sei o quê. Eu falo, gente, passamos por tudo isso. A prova dessa longevidade é prova de que sobrevivemos. Sim. Então, existe muita mídia deixando as pessoas um pouco... Ai, meu Deus, e quando eu chegar nesse lugar? Eu falo, respira fundo, porque dá para passar. Eu passei, sua mãe passou, sua avó passou, né? E hoje a gente tem a prova concreta de que dá para passar com recurso, com muito recurso, com pouco recurso, dá para passar, porque sobrevivemos e a longevidade é a prova de que tudo dá para ser vencido. Vamos ter histórias para contar lá na frente, Sim. de quanto vimos, do quanto vivemos. Mas, de novo, viver é isso, viver é bom, envelhecer é ótimo, porque podemos viver essa revolução toda, assistir tudo isso que está acontecendo, é grandiosíssimo fazer Sim. parte de toda essa revolução. Sim. E ter entendimento ou ter possibilidade de conversar com seu neto, seu bisneto, tataraneto, né? Eu tenho uma moça da floricultura que vende flor para mim e tem tataraneto. Eu falo, meu Deus, que coisa mais bonita. Existem muitos tataranetos espalhados por aí. Existem. Embora não nasçam tantas crianças, existem. Eu achava que centenário era só na estatística. Encontrei 4 num dia só. Eu falei, meu Deus, é o mundo dando provas de que somos muito grandiosos, que podemos sobreviver a tempestades, avalanches e tudo. O ser humano tem um mecanismo de sobrevivência muito forte. A gente veio com muito potencial para passar por todos os perrengues, por todas as alegrias. Então, o que a gente tem é que celebrar essa vida longa que ganhamos. Eu sempre insisto, celebre a vida longa que ganhamos. Celebre a vida. Celebre. Viver é muito bom, né?
Olha, Rosângela, nós estamos finalizando e eu queria te entregar essas flores. Obrigada. O que é que essas flores eu tenho entregue para as pessoas que vêm aqui? Eu sempre pergunto o que é que essas flores representam para você, né? E diante de tudo que você já viveu, das coisas que você já passou, como você disse, eu já passei. Eu tenho uma paixão absoluta pela natureza, porque eu acredito que a gente aprende muito. Eu viajo a cada 21 dias para o interior de Minas Gerais, são 7 horas de ônibus, e a natureza conversa comigo o tempo todo. E eu acho que sempre é tempo de florescer. E a flor, ela me lembra que de repente ela está sem nenhuma flor. É só regar, é só cuidar, é só lembrar de que ela é um ser vivo como nós, que precisa desse cuidado, desse carinho. Então, ela me lembra florescer, envelhecer, renascer, né? Então, basta um pouco de cuidado, um pouco de carinho, que é isso que o ser vivo espera de nós. Então, obrigada. Eu amo flores e espero cuidar bem dela para a gente sempre lembrar desse momento. Ela vai ser o símbolo do nosso momento, florescer, envelhecer. Obrigada. Obrigada também, Rosângela. Olha, foi um grande prazer. Você sabe que você mora no meu coração. Né? É uma paixão antiga, né? Você disse que é apaixonada por mim, eu também sou apaixonada por você, pelo seu trabalho. Eu acho que não foi à toa que a gente se encontrou aqui na USP. Né? Eu acho que a USP ela tem essas coisas de juntar também. Né? Essa questão da USP 60 mais foi maravilhoso. Eu acabei de chegar aqui, quando eu estava chegando aqui na universidade, eu vi um grupo da USP 60 mais, com 2 ônibus parados, muitas mulheres, a maior parte mulheres, né? Tem homens também. Mas eu acho que eles iam fazer algum tour, alguma coisa, alguma viagem. Né? Então, assim, a gente vê esse movimento, isso é muito bom. Né? E é isso, pessoal. Muito obrigada. Olha, você que ficou aqui conosco até agora, gratidão. Acho que vocês devem ter aí aprendido muito com a Rosângela. Espero que tenha sido impactante positivamente para a vida de vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso podcast, se inscreve agora. Compartilha essa boa mensagem com outras pessoas, porque isso também é muito importante. Não vamos deixar essas mensagens boas ficar só entre a gente. Compartilhem, é muito importante. Dá um like, deixa um comentário, porque isso é que vai fazer a nossa vida florescer ainda mais. A minha, a dela e a de todos nós. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.